porque Tu és um Deus fiel. E obrigado, Pai, porque o Senhor tem sustentado a sua igreja, e é o que nós nos propomos a fazer nessa manhã, com essa temática da Escola Bíblica Dominical. Conhecermos um pouco mais da história da igreja e da igreja denominacional, a igreja presbiteriana. Que nós possamos, como presbiterianos, compreender a nossa história, mas ao mesmo tempo entendermos que nós fazemos parte da igreja visível do Senhor na terra, assim como muitos irmãos que fazem parte de outras denominações. Que nós possamos ser sábios, maduros com aquilo que nós iremos aprender nessa manhã, e que nós possamos crescer no Senhor cada vez mais. Em nome de Jesus, amém. Bom, qual o nosso objetivo com as aulas conjuntas, né? Esse primeiro semestre nós teremos essas aulas, basicamente nós conhecermos a nossa identidade presbiteriana, tá? Talvez tenhamos visitantes aqui nessa manhã, mas eu acredito que a maioria dos que se encontram aqui se apresentam como presbiterianos, afinal de contas são membros da Igreja Presbiteriana Redenção, que é parte da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas será que todos nós temos discernimento, conhecimento claro do que significa ser presbiteriano? O que forma essa identidade presbiteriana? Como que nós chegamos até aqui? E esse é o nosso objetivo. Nós teremos 5 aulas, nós vamos dividir ela em períodos históricos, até o momento que nós, na última aula, teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais da Constituição presbiteriana, tá? O objetivo dessa aula, embora seja para que você seja um bom presbiteriano e se apresente como um bom presbiteriano, o objetivo da aula não é que você saia daqui arrogante, se achando o presbiteriano, como se isso o colocasse de forma superior aos nossos outros irmãos, batistas, assembleianos, luteranos, e por aí vai, mas tem limites, tá? Então, alguns que compreenderam o que é ser parte da verdadeira igreja. Então, eu vou ter que iniciar. Eu vou iniciar, tá, pessoal? Pode? Ah, legal. Então, vamos lá. Presbiterianismo, uma jornada histórico-teológica de Genebra à Escócia. Vocês vão perceber que o tema de Genebra à Escócia, ele está um pouco errado, porque eu vou até um pouquinho antes. Eu vou ali nas 95 teses, que é o berço da Reforma Protestante, para a gente chegar até John Knox, no presbiterianismo na Escócia, e a gente termina a aula. Vamos lá. Ninguém nos obriga a ser presbiterianos, mas, se queremos sê-lo, sejamo-lo honradamente. Reverendo Boanerges Ribeiro. Esse texto ele foi tirado de um dos materiais utilizados para essa aula, do reverendo Ageu, e isso é realmente importante. Ninguém aqui foi obrigado a ser presbiteriano, a se tornar presbiteriano, mas, de fato, é necessário que o façamos de forma honrosa, uma forma que nós venhamos a compreender o que é sermos presbiterianos. Nós temos aqui alguns aspectos que formam essa identidade presbiteriana. Nós não vamos entrar nesses pontos aqui hoje, mas são pontos que serão tratados ao longo das 5 aulas, tá? Então, o governo representativo, ofícios, né, de presbíteros, docentes e regentes e diáconos, regra de fé e prática, é a Bíblia. Teologia, ela é reformada e aliancista, pactual. A subscrição, confissão de fé, catecismo maior e breve catecismo de Westminster. Culto, princípio regulador do culto. Só o que é prescrito na Bíblia é permitido. Dons espetaculares, nós somos cessacionistas. A ceia é a presença espiritual de Cristo e o batismo, aspersionistas e pedobatista. Tá? Então isso aqui, se você fosse falar assim, o que forma a identidade presbiteriana? O que é o básico? O que é o fundamento que você pode expor publicamente? É isso daí. Se você crê nessas coisas, você pode se identificar como um presbiteriano. Aí vamos lá com aquelas pequenas pausas, né? Quer dizer que eu não posso ser da igreja presbiteriana se eu não creio totalmente nessas coisas? Pode sim, tá? Tanto que nós temos, isso vem desde a semear, irmãos que são batistas, né? Não são pedobatistas. E isso não impediu que os nossos irmãos se tornassem membros da nossa igreja. É claro que a gente continua insistindo para jogar água na cabeça das crianças. Isso vai acontecer, e vai continuar todos os domingos. Porém, o único ponto que nós poderíamos dizer das consequências no que diz respeito à condição eclesiástica dessa pessoa, se for um homem, ela não pode se tornar oficial, ela não pode concorrer
ao oficialato, tá? Mas isso daí é a nossa base da identidade presbiteriana. E aqui, 2 pontos da nossa confissão de fé de Westminster, falando sobre alguns conceitos importantes que diz respeito às igrejas particulares, tá? E algo muito importante, que é o que está escrito aqui, que é: as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm degenerado ao ponto de não serem mais igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus, segundo a vontade dele mesmo. Isso é algo que a confissão de fé, ela conseguiu captar muito bem. Nenhum de nós queremos chegar à conclusão de que a igreja que nós estamos é uma igreja perfeita. Porque, como igreja presbiteriana, nós ainda somos falhos, porque nós ainda não estamos unidos dentro da condição visível da igreja invisível. Isso quer dizer, todos nós fazemos parte da igreja invisível, mas essa igreja invisível se tornará uma igreja visível, una, lá no dia que nós formos glorificados. E lá não vai ter denominação. Ninguém vai falar lá: poxa, eu estava certo, mais que você. Todos aqueles que são salvos e eleitos em Cristo, eles se encontrarão com o Senhor naquele dia como igreja, uma única igreja. Mas essa igreja está caminhando de forma separada na terra, e ela tem algumas características. Algumas são mais fiéis, outras menos fiéis, e outras são como sinagogas de Satanás, tá? E isso é uma compreensão muito clara. Se nós estivéssemos escutando o Breno aqui, ele falaria com sotaque: sinagoga de Satanás, e ele pegaria pesado. Mas isso são consequências de algumas igrejas. Hoje a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem algumas definições claras, decididas no Supremo Concílio, de igrejas que são seitas, tá? Eu não sei se isso vai ser tratado em algumas das nossas aulas, mas são definições importantes, para a gente, até mesmo no momento que a gente está recebendo algumas pessoas, a gente saiba da necessidade que seja feito um batismo correto, aplicado um batismo correto. Então, igreja é superior à denominação. Isso é algo muito importante. Nós temos aí igreja, e aí você tem a igreja denominada luterana. Esse material, quem compartilhou comigo, essa parte aqui, foi o nosso querido presbítero Charles, que ele captou muito bem a essência disso. A igreja, ela é superior à denominação. Então, a igreja denominada luterana, denominada anglicana, mas olha o que vem anteriormente: igreja. Há uma definição correta. Se há uma definição correta de igreja, o que vem depois é uma denominação. Há características, algumas vão ser mais fiéis a alguns aspectos bíblicos, outras não. Então nós temos aqui sistemas de governos eclesiásticos. Isso aqui é muito importante para a gente entender o que está vindo pela frente. Então nós temos o sistema episcopal, nós temos o sistema congregacional e nós temos o sistema representativo ou federativo de uma igreja federada. Vocês podem ver aí que eu destaquei igrejas reformadas ou igrejas presbiterianas. Vocês vão entender no último slide, de forma visual, o que eu estou querendo dizer com isso. Porque isso também está dentro de um aspecto histórico, tá? Mas esses são os 3 sistemas de governo. E com o slide agora que a gente vai ver, nós vamos entender que, biblicamente, o terceiro, representativo ou federativo, que é representado por presbíteros docentes e regentes, apontam para um aspecto mais bíblico, porque de fato nós temos apoio bíblico para isso. Nós temos aqui os oficiais da igreja: 1 Timóteo 3, 1 a 7, Tito 1, 5 a 9, e aí nós temos a característica do presbítero docente, um pouco mais claro no texto bíblico, os regentes e os diáconos. Isso aqui, gente, é coisa para a gente discutir depois, se são 2 ofícios, ou se são 3 ofícios. Nós não vamos entrar no mérito, mas hoje a Igreja Presbiteriana do Brasil adota 3 ofícios, tá? Presbíteros docentes, presbíteros regentes e diáconos, tá? A gente não vai entrar no mérito dessa discussão, senão nós deveríamos chegar até uma reunião do Supremo Concílio para discutir isso, e esse não é o nosso objetivo, e a aula está sendo gravada também. A gente não quer chegar até lá. E agora, sou presbiteriano. Como chegamos até aqui? Das 95 teses de Martinho Lutero até John Knox e o presbiterianismo na Escócia. Então, daqui para frente é o caminho que nós vamos trilhar, tá?
É o que nós vamos discutir aqui, tentar aprender nesta manhã. Tudo começa lá em Martinho Lutero, Reforma Protestante. Na verdade, tudo começa em Deus, na sua providência e na sua soberania, que quis despertar Martinho Lutero para algo muito importante que aconteceu ali em outubro de 1517. Claro, Deus já estava trabalhando em Martinho Lutero, ali desde 1505, e ali ele vai crescendo, vai aprendendo, ele vai tendo crise de fé, ele vai tendo encontros com o Senhor, Deus vai usando da sua providência, vai conduzindo Martinho Lutero, ele tem a oportunidade de se tornar um agostiniano, e se tornando um agostiniano, ele tem contato com a teologia de Agostinho, e ali ele vai crescendo e pá! Ele se depara com os textos bíblicos, e se converte, e compreende o que é a justificação pela fé. E no momento que Martinho Lutero compreende o que é a justificação pela fé, em 1517, ele prega as 95 teses. Aqui nesse slide eu coloquei somente um histórico até 1518, que a gente tem ali o debate Heidelberg, que é algo muito importante. Na verdade, é algo que dá início à maturidade teológica de Lutero. É um ponto de discussão extremamente importante, onde ele vai apresentar ali para a gente os fundamentos da justificação pela fé somente, né? E aqui a gente tem um apanhado do que acontece de OLB, que ele fala o seguinte, Martinho Lutero, né? Ele havia tentado de tudo, desde dormir sob o chão duro e jejuar, até subir uma escadaria em Roma de joelhos em oração. Monastérios, disciplinas, confissões, missas, absolvições, boas obras. Tudo provou ser inútil. A paz com Deus lhe escapava, o pensamento da justiça de Deus o perseguia, ele odiava a própria palavra justiça, que ele queria fornecer um mandato divino para condená-lo. Então, Martinho Lutero era um homem desesperado em busca da verdade, e a verdade o encontrou por meio do texto bíblico de Romanos 1:17, Lutero então percebe com o ensinamento de Paulo, que não se tratava de uma justiça punitiva, mas de uma justiça graciosa. E aí nós temos aqui algumas compreensões de Lutero. Para Lutero, a fé justificante não é apenas conhecimento histórico do conteúdo do Evangelho, mas é a aceitação dos méritos de Cristo. Por que numa aula que eu quero falar de Genebra até a Escócia, eu começo por Martinho Lutero? Porque o ponto inicial da história da Reforma Protestante, ela vai ser importante para todos os protestantes. Justificação pela fé somente. Ok, algumas denominações, elas trabalharam isso de forma mais profunda. Algumas menos. Nós temos os braços dessas denominações ao longo da história que continuaram a carregar a justificação pela fé somente. Então, se nós pudéssemos falar assim, qual é o ponto inicial teológico que une todos os protestantes? De forma simples, você pode falar, justificação pela fé somente. É o momento em que todos se despertam, é o momento em que todos abrem os seus olhos, é o momento em que todos aqueles que vão se reformar, vão se unir falando, nós somos salvos pela graça somente, pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma verdade, essa é uma verdade teológica que une a todos nós, tá? Então eu espero que vocês compreendam isso. Por isso que eu quis começar em Martinho Lutero, que é o ponto inicial desse entendimento. Mas aqui a gente entra em outra parte da nossa aula, linha histórica, a construção do pensamento reformado até a Escócia de John Knox. Vocês podem ver aí Lutero, Zwinglio, Farel e Calvino, né? Pela graça de Deus, esses homens foram usados por Deus para que nós hoje estivéssemos aqui tendo essa aula. Deus, de forma soberana, providenciou. Quando você olha para as fotos, você se assusta um pouco. Realmente, os nossos reformadores não eram nada bonitos, mas foram pessoas importantes para a história da reforma. Tá? Então vamos lá. No início, o que nós entendemos sobre o termo reformado era algo que era aplicado para todos os reformados protestantes. Isso é muito importante. Tá? Então quando nós temos ali 1517, 95 teses,
o conceito de justificação pela fé se espalha pela Europa, todos aqueles que se tornam adeptos dessa convicção de justificação pela fé, entendem que a Igreja Católica Romana está se apostatando, ou aqueles que já chegaram à conclusão de que era uma igreja apóstata, todos eles, naquele período, poderiam tranquilamente ser chamados de reformados. Tá? Então, a Reforma Protestante teve ali início em Martinho Lutero. Porém, a construção teológica em Lutero, ela vai ter algumas distinções com alguns outros reformadores. E, consequentemente, os adeptos de Lutero começam a se apresentar como luteranos. Então, nós diríamos que ali na Reforma, nós temos a primeira subdivisão entre os reformadores. Tá? São aqueles que estão seguindo Lutero e começam a se apresentar como luteranos. Por que isso acontece? Lutero, ele foi um pastorzão de fato. Ele era alguém que discipulava, ele era alguém que acompanhava os seus alunos. E pelo fato de Lutero acompanhar os seus alunos, ele discipular, ele apresentar meio que catecismos para esses alunos, construir instrumentos educacionais, Lutero se torna uma referência para eles, e é normal, os discípulos começam a se apresentar a partir da tutela, né, de alguém que está ali guiando cada um deles, e eles começam a se apresentar como luteranos. Mas algo também muito importante que vai criar essa distinção é o Colóquio de Marburgo, em 1529, onde ali nós vamos ter uma divergência teológica extremamente importante, que é a compreensão sobre a presença de Cristo na ceia, entre Lutero e Zwinglio, um dos reformadores. E ali nós vamos ter uma discussão mesmo, algo que vai separar Lutero dos reformadores, de alguns reformadores, e daqueles que serão chamados de reformado. E é aí que nós entendemos de um segundo movimento, tá? Uma segunda escola teológica que vai surgir ali na Suíça, em Zurique, e Genebra, com Zwinglio e João Calvino, mas principalmente esse ponto de cisão vai acontecer com Zwinglio e Lutero, tá bom? Então nós temos aqui em 1529 a segunda divisão, tá? Se num primeiro momento nós já temos alguns se apresentando como luteranos, agora nós vamos ter aqueles que vão se apresentar como reformados, a partir de uma discussão teológica que vai dividir dois grupos. Nós vamos ter o grupo que vai continuar com Lutero, e nós vamos ter o grupo agora de reformados. Eu preciso que vocês imaginem, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, tá? Os outros grupos que estão surgindo ao mesmo tempo que está acontecendo isso aqui. Os anglicanos vão surgir um pouquinho mais para frente, você tem os anabatistas, você tem os congregacionais, essas coisas estão acontecendo. Mas alguns são mais referenciais, alguns chamaram mais atenção, principalmente por causa da solidez teológica. Então, Lutero, ele tinha boas considerações por parte de Zwinglio e Calvino, mas as distinções teológicas fizeram com que esses grupos se separassem, tá? Lutero e seus seguidores se romperam, tá? Principalmente, não somente por essa questão da ceia, mas vocês podem observar aí pelo slide, que a questão litúrgica, ela também foi extremamente importante. É aquilo que Lutero, ele tinha como objetivo inicial, né? Lutero, ele não queria se separar da Igreja Católica. Lutero, ele queria reformar a Igreja Católica. E a compreensão litúrgica de Lutero, dentro do seu desenvolvimento teológico, traz consigo muitas coisas que dizem respeito à forma de cultuar dentro do catolicismo. Então, a divisão aqui entre os reformados e os luteranos os luteranos, eles falavam o seguinte: pode trazer para dentro aquilo que nós consideramos válido, aquilo que agrega para a liturgia, aquilo que traz elementos visuais, aquilo que faz com que as pessoas compreendam e consigam visualizar o que é o culto ao Senhor. Os reformados não. Você fala, não, nós só vamos aplicar dentro da liturgia aquilo que é bíblico, aquilo que a palavra do Senhor está dizendo. Essa é a forma correta de adorar. Então nós temos também agora um segundo distintivo teológico. Nós tínhamos a questão da ceia, sendo um divisor de águas, e agora nós temos um aspecto litúrgico. Vamos lá, pessoal, você está na reforma, você está naquele período, você quer ser um reformador, você está com um espírito querendo se distinguir totalmente daquilo que é a Igreja Católica. E você está colocando só a Escritura, você está falando, é a palavra de Deus que vai nos guiar.
Então você não quer mesclar nada, você não quer aceitar nada. Você quer olhar para aquilo e falar, beleza, sim, tem coisas válidas dentro da liturgia católica que é bíblica. O problema é aquilo que está sendo agregado. Porém, eles defendem que aquilo que está sendo agregado, principalmente por causa da tradição, é importante. Mas não, para a gente não. Vamos olhar para a palavra do Senhor. Temos que adorar imagens? Não. Temos que prestar culto aos santos? Não. Temos que prestar culto aos mortos? De jeito nenhum. Então isso começa a separar e começa a trazer uma distinção mais clara, mais fina, sobre o que é adorar a Deus verdadeiramente. Então vocês estão pegando aí comigo, né? Lutero, reformador, nós temos Zwinglio, João Calvino, distinção teológica, separando dois grupos por causa de ceia, a presença real de Cristo ou espiritual de Cristo. Nós temos os aspectos litúrgicos. Então a reforma está acontecendo e os grupos estão se separando. Então o início oficial daquilo que nós entendemos por reformados está ali em Zwinglio. Juntamente com Zwinglio, nós temos outros teólogos que vão aprendendo e vão se desenvolvendo. Então a Suíça, ela se torna um aspecto territorial extremamente importante, se distinguindo daquilo que está acontecendo na Alemanha. Porém, nós temos um teólogo que vai se destacar, João Calvino, aquele que vai se tornar o tutor até os dias de hoje daqueles que se apresentam como calvinistas. Uma nota importante, Zwinglio, ele foi extremamente importante para a reforma protestante, tá? É algo que por vezes nós negligenciamos na nossa história, mas ele morreu cedo, e alguém extremamente importante, que foi extremamente utilizado por Deus, e que teve uma construção teológica sistemática muito boa, João Calvino conseguiu dar continuidade para isso. E por que o João Calvino também é alguém muito importante? Porque ele se tornou um professor de muitos reformadores. Muitos iam até Genebra. E Calvino, gente, ele não era meramente um teólogo. Ele conseguiu ser um teólogo pastor. Ele conseguiu produzir boa teologia em pouco tempo, mas ao mesmo tempo ele conseguiu pastorear todos aqueles que se achegavam até ele. E por ser esse pastor, ele conseguiu distribuir vários reformadores na Europa. Então, os luteranos cresceram a partir da interpretação de Lutero na Alemanha, e a fé reformada cresceu a partir dos reformadores na Suíça. Os reformadores na Suíça tinham uma maior ênfase na autoridade bíblica, tá? No catolicismo romano, a tradição ainda estava imperando muito, até eles se despertarem como uma resposta para isso, e Zwinglio e Calvino apontavam para a autoridade primária das Escrituras. E aí agora nós temos consequências por causa disso. Vamos lá, nós estamos na Alemanha, Lutero desenvolvendo teologia, boa teologia, tá bom? Com alguns pontos distintivos, mas boa teologia. Nós temos reformadores na Suíça produzindo excelente teologia, mas o reino de Deus protestante, dentro dessa vertente protestante, tem que se expandir. E ele se expandiu, principalmente em países católicos. Então nós temos exemplos aí, França, com os chamados huguenotes, os reformados franceses, que lá em 1572, lá na noite de São Bartolomeu, 3.000 deles morreram na França, tá? Vocês vão perceber uma coincidência com John Knox, nesse mesmo dia, nessa mesma noite. Então, na França, extremamente católica, reis franceses extremamente católicos, em 1572, matará 3.000 protestantes numa única noite. Por que eu estou querendo dar ênfase nisso? Para vocês compreenderem, a reforma protestante teve muito sangue, entre os próprios protestantes e entre católicos e protestantes. Na Holanda, tá? Os reformados desenvolveram um trabalho teológico extremamente importante. Hoje, ainda há consequências desse trabalho teológico, principalmente no neocalvinismo, que vem do neocalvinismo holandês, que reflete até hoje. Na Alemanha, nós temos Martin Bucer como um discípulo de Zwinglio e Calvino. Também, então, na Alemanha não tinha só luteranos, também havia reformados.
Nós temos um trabalho também na Polônia, extremamente importante. Embora hoje a Polônia seja extremamente católica, ainda há reflexos da ética protestante dentro da Polônia. Na Boêmia, na Tchecoslováquia, isso. Jan Hus, ele também foi extremamente importante para o avanço da fé reformada. Na Hungria, foi um desenvolvimento dividido entre a reforma protestante, entre luteranos e reformadores. Na Irlanda, por causa de um processo de colonização por parte dos ingleses, protestantes foram até lá, principalmente anglicanos, teve um peso muito grande, mas nós tivemos reformados, e ali nós temos um reflexo bem grande, bem considerável, de mortes também por causa dos católicos. A Irlanda também, extremamente católica, teve guerras internas por causa da reforma protestante. No Reino Unido, como um todo, principalmente por causa do anglicanismo, e congregacionais também, um tempo depois, o John Wesley teve influência considerável por parte dos anglicanos. Então nós temos ali no Reino Unido, mas os reformados também foram extremamente importantes, nós vamos compreender isso principalmente por causa de John Knox, chegando até os Estados Unidos, e depois até o Brasil. Tá? Se a gente fosse compreender essa sequência, né, nós temos Alemanha, nós temos Suíça, aí nós temos se expandindo na Europa, aí alguns países, principalmente de referência como Irlanda, Escócia e os ingleses, eles vão descer para os Estados Unidos, e aí dos Estados Unidos, a teologia reformada, com os reformados e presbiterianos, vão descer para o Brasil. Então essa é basicamente a nossa linha histórica visual. Mas o objetivo da nossa aula hoje é falar sobre Escócia. Tá? Por isso que eu coloquei aqui nessa ordem, por último, para falar sobre a Escócia, o presbiterianismo de John Knox. O que eu tenho aqui na tela é um resumo do que nós vamos tratar. Tá? Então esse resumo aqui basicamente aponta para aquilo que será tratado na nossa aula de hoje. Tá? Depois eu vou enviar esse material no grupo da igreja para que vocês tenham acesso e possam acompanhar. Vocês podem perceber que já são 11h22 e eu estou correndo para a gente tentar terminar a aula meio-dia. Na verdade, a aula tem que terminar 10h45. Vamos lá. Oi? 11h45. Não vamos retroceder, né? Não é possível. Eu tenho duas imagens aí. Três, na verdade, além do desenho de John Knox, né? Nós temos aquilo ali que não é um confessionário. Tá? No primeiro momento você pensa que é um confessionário, mas não é. Aquilo ali é um púlpito que John Knox utilizou para pregar ao ar livre. Né? A gente tem que imaginar contexto de garoa, contexto de neve, chuvinha, e ali ele pregava ao ar livre. Aquele ali é um dos púlpitos. Mas aquele ali é um outro púlpito. Vocês podem perceber um púlpito bem bonito e um púlpito elevado que nós temos ali. Esse provavelmente foi o púlpito que foi utilizado por John Knox entre 1560 e 1572, os 12 anos de paz de John Knox, aonde ali na Escócia ele pôde pregar de forma mais livre, de forma até mais constante, com menos perseguições. Tá? E a imagem de fundo, que eu acho que não está muito boa por causa da luz, é a casa de John Knox, que é um ponto turístico hoje lá na Escócia. Vamos lá. Quem foi John Knox? John Knox, ele nasceu em 1513, entre 1513 e 1515. Alguns colocam um pouquinho mais para trás. Então, assim, eu coloquei aí, quem é que sabe? Ninguém sabe quando John Knox nasceu. Por um motivo muito simples, pessoal. John Knox não era ninguém, até um determinado momento. Ele não era de uma família abastada. Ele não era de uma família rica. Ele não era de uma família de nobres, que era a forma mais clara, né? Divisão social. Ele era de uma família simples. E famílias simples não possuíam registros históricos. Tá? Então, por ser de uma família simples, nós não temos precisão na data. Tem alguns historiadores que colocam entre 1504 e 1513. É grande para você chutar quando que John Knox nasceu. Mas o mais importante é que ele nasceu no tempo certo, no dia certo, na data certa, porque Deus quis que ele nascesse.
Em 1528, nós temos ali um luterano se tornando alguém importante, Patrick Hamilton, na Escócia. Então, o primeiro contato com o conteúdo de justificação pela fé na Escócia vai acontecer por meio de um luterano. Isso é muito importante, porque esse luterano, ele foi colocado em uma fogueira, e durante 6 horas, ele foi visto pelo bispo George, pegando fogo ali, sendo aquilo que os historiadores falam, contemplado, né, pelos católicos. E essa imagem marcou muito John Knox, que era um jovem, que viu essa cena, e marcou ele visualmente a morte de um luterano na fogueira. Talvez ali naquele momento ele não entendia completamente o que estava acontecendo. Ele entendia o porquê que ele estava sendo queimado. É porque ele era um luterano, ele era um herege, que estava indo contra a teologia católica. Entre 1525 e 1530, ele foi ordenado sacerdote católico. E aqui há algumas divergências históricas. Se de fato ele completou ou não a sua vida acadêmica, ele se formou de fato. Mas a maioria dos registros históricos cooperam para isso, porque ele foi ordenado um sacerdote católico. Isso não é estranho para a época, tá, pessoal? Muitos jovens trilharam caminhos, principalmente ali é interessante porque tanto jovens de famílias nobres quanto de famílias simples trilhavam esse caminho de se tornarem sacerdotes. Então John Knox se tornou um sacerdote católico. Mas, ao mesmo tempo, quando ele se torna um sacerdote católico, o que acontece com ele? Ele conhece, eu falei o nome errado do bispo, tá? Não é o George Wishart, não. É um outro bispo que vai estar um pouquinho mais para baixo. Ele conhece esse reformador, tá? Alguém que vai começar a pregar na Escócia, e ele vai ter uma linha teológica mais reformada do que luterana. E o que John Knox faz? Um jovem, inteligente, esperto, sedento pelas coisas do Senhor, ele entende que o catolicismo não é para ele, e ele se torna um guarda-costa desse reformador. Gente, literalmente, ele andava com uma espada para proteger George. E ele era um segurança de George. Não era só John Knox que fazia isso, tá? Tinha outros jovens que estavam fazendo isso. Então ali ele sai de sacerdote católico e se torna guarda-costas. Só que nesse período aqui, George pede para que os seus protetores se afastem dele, por um motivo muito simples. O bispo de St. Andrews, ele começa a perseguir todos os reformadores, assim como fez com Patrick, ele faz com todos os reformadores. E George percebe que ele vai morrer. Ele vai morrer, e ele afasta todos aqueles que são seus discípulos, para que eles não sofram a mesma consequência. Ele, de forma muito simples, fala: é necessário que vocês continuem pregando aquilo que eu tenho ensinado para vocês, porque é melhor que um só morra, do que todos aqueles que podem ser usados por Deus para expandir o seu evangelho. E ele afasta, e de fato ele morre, tá? Ele é queimado também. E mais um que foi contemplado em sua morte. E aí nós temos aí, em 1546, a invasão do castelo do bispo de St. Andrews, por parte de jovens revolucionários, armados. Eles invadem o castelo, tá bom? E matam o bispo com uma espada. Basicamente o que os bispos queriam não era matar, tá, pessoal? Os invasores, os castilhanos, né, que foram conhecidos, aqueles que dominaram o castelo, eles não queriam matar o bispo. Um dos jovens chegou lá e falou assim: confesse que você se arrepende de ter matado George. Aí o bispo falou: eu sou um sacerdote, vocês não podem estar aqui. Aí o jovem falou: confesse, se arrependa. Aí ele: eu sou um sacerdote. Na hora que ele foi falar isso, enfiaram uma espada na barriga dele, e ele morreu. E aí, de fato, eles se tornaram assassinos, né? Mais uma vez eu repito, isso era comum na época da Reforma Protestante. Eles matarem, infelizmente, por causa disso.
E ali eles dominam o castelo, tá? E no momento que eles dominam o castelo, eles começam uma revolução para que o protestantismo seja aplicado na Escócia. Jovens, sendo jovens, não sábios, porque jovens também podem ser sábios, mas esses não tão sábios, foram jovens de fato, e começaram a fazer uma revolução. John Knox não participou dessa revolução, tá bom? Mas ele foi convidado para se tornar o pastor deles. E John Knox, ele chegou à seguinte conclusão: se Deus quis matar George, Deus quis matar George. Então, assim, eu não posso fazer nada, eu vou pregar a palavra. E ele vai para o castelo. E ele fica dentro do castelo, ali, pregando para aqueles jovens. Mas há consequências. O castelo ele era bem resistente, tá? Era um castelo forte, porque o bispo, como ele perseguia muitas pessoas, ele fez um castelo forte porque ele sabia que seria perseguido. Isso foi uma vantagem para os castilhanos, porque num determinado momento, Mary Guise, que era a tutora de Mary Stuart na Escócia, e aqui eu vou falar tanta Mary, gente, que vocês vão se confundir assim como eu me confundo até hoje, tá? Mas a gente está na Escócia ainda com Mary Guise, sendo tutora de Mary Stuart, que estava na França, casada, tá? Então ela era rainha regente na Escócia, e como rainha regente na Escócia, ela era católica. Quando acontece essa invasão ao castelo, ela chama as tropas da França para poder invadir o castelo. Os jovens castilhanos recorrem ao rei Henrique VIII na Inglaterra, para que ele enviasse um grupo de soldados para protegê-los. No final das contas, Henrique VIII já estava de idade avançada, ele não queria entrar em guerra, não mandou ninguém. Mary Guise conseguiu soldados da França que foram enviados à Escócia e começaram a guerrear contra o castelo. No primeiro momento, os castilhanos conseguiram quase naufragar um navio francês. E ali foi motivo de comemoração para eles. Eles pensaram: a gente tem comida, a gente tem castelo bom, vai dar certo, a gente está protegido. Porém, John Knox vai lá para poder pregar para eles e fala para eles: isso aqui vai se quebrar como cascas de ovos. Ok, lá dentro, John Knox, ele tem a primeira confrontação dele para que ele se torne um pregador público. No primeiro momento, ele está pregando para um grupo, mas só que mais pessoas estão entrando no castelo. E eles falam: nós precisamos que você pregue a palavra de Deus. E ele se recusa, porque ele fala: eu não vou fazer aquilo para o qual eu não fui chamado. Até que um daqueles homens pega pesado com ele. E fala assim: você precisa entender qual é o seu chamado, não seja um covarde. John Knox sai chorando, que nem criança, vai para um canto, fica lá, ora ao Senhor e volta: eu vou pregar. E aí eles colocam ele no local mais elevado para pregar, e ele faz uma pregação em Daniel, capítulo 7, a pregação de domingo passado, e ele vai pregar sobre a importância do firmamento da igreja do Senhor na terra. Então essa é a pregação dele, primeira pregação pública de John Knox, foi num castelo, numa invasão. E dito e feito, casca de ovos eram os muros do castelo, houve a invasão. Aqueles que sobreviveram dentro dessa guerra se tornaram escravos. Então John Knox se tornou escravo dos franceses, escravo de fato, tá pessoal? Ele se tornou alguém que estava ali para remar os barcos dos franceses, levava chicotadas, bebia água podre, se alimentava ruim, era humilhado. Então foi uma situação bem difícil para John Knox, tanto que isso refletiu consideravelmente no tempo, na sua saúde. E há relatos históricos que falam que os católicos franceses tentaram converter John Knox. E uma das histórias dizem que eles pegaram uma imagem de Maria, ele estava acorrentado, e colocaram nos braços de John Knox, e falou: adore Maria. E John Knox falou: não vou adorar Maria. Eles falaram: adore Maria. Aí John Knox estava do lado do rio, jogou a imagem no rio. Aí ele virou para eles: pode ficar tranquilo, ela é bem leve, ela vai aprender a nadar. Então assim, John Knox era alguém extremamente convicto, e ele não queria se tornar um católico, tá? Até que em um determinado momento, os nobres da Escócia conseguiram negociar com a França. Isso é muito importante, porque Mary Stuart estava na França. Ela era a rainha, a verdadeira rainha da Escócia, e dentro de uma negociação entre os nobres, eles conseguiram libertar todos os jovens que estavam lá na rebelião, os que sobreviveram, porém um deles não, que foi o rapaz que matou
o bispo, ele não retornou porque ele de fato teve uma condenação de morte. E ele retorna à Escócia num primeiro momento, e logo depois ele é transferido para Londres. E aqui a gente vai ter algumas atuações de John Knox como pastor, como bispo da igreja anglicana. Tá? E lá em Londres ele teve a oportunidade de pregar para o rei Eduardo VI, que era o filho, um jovem, né, bem tutelado pelos nobres da Inglaterra, principalmente nobres protestantes, e ali naquele momento ele teve a oportunidade, claro, Eduardo um pouquinho mais velho, né, do que quando ele assumiu o trono, pregar para Eduardo. Então, no primeiro momento, John Knox ele está atuando como um bispo anglicano. Esse é o contexto da igreja protestante dentro ali das Ilhas Britânicas. Das Ilhas Britânicas. Então, naquele momento, ele está como um bispo, prega, e ele é convidado para assumir o bispado. Só que ele recusa. Por quê? John Knox ele tinha sérias preocupações de saber qual era o rumo desse bispado naquele momento, porque ele não confiava nos bispos anglicanos. Tá? Ele tinha várias rixas com os anglicanos, ele não se considerava um anglicano, e ele não gostava da teologia anglicana, e ele não gostava da teologia de culto anglicano. E tem uma frase que alguns historiadores atribuem a algum dos motivos para que John Knox não tenha aceitado o bispado, é que para muitos, o bispo mais prudente da Inglaterra era o diabo. Só para vocês entenderem, né? Então, esse era o comentário, né? O bispo mais prudente da Inglaterra era o diabo. Então, John Knox não confiava nos bispos anglicanos. Até que em um determinado momento, em 1554, ali entre 1554 e 1559, por causa de perseguições, ele vai ter o primeiro encontro com Calvino, tá? Ele ali, na verdade, entre 1554 e 1559, aqui pega vários encontros, tá? Em 1554 ele teve o primeiro encontro com Calvino, só que ele ficou pouco tempo com Calvino, porque ele retorna para a Escócia, tenta mais uma vez, é o momento que ele vai se casar pela primeira vez, ele se casa, depois disso, aí vai ter o período que Eduardo VI vai morrer, e aí a gente vai ter Mary Tudor, que vai ser a Maria Sanguinária, né, que vai assumir o trono, aí ele foge, deixa a esposa, aí é o momento em que ele fica mais tempo com Calvino. Tá? E nesse período que ele fica com Calvino, no primeiro momento, ele é convidado para ir para a Alemanha, para poder pastorear uma igreja de ingleses que estava na Alemanha, porém anglicanos. E ali ele começa a ter um sério problema com os anglicanos, porque ele estava condenando, uma das condenações, só para vocês entenderem, no contexto anglicano, eles acreditavam que era necessário se ajoelhar para você tomar a ceia. E John Knox discordava disso totalmente, né? Porque para ele, o ato de se ajoelhar tornava o tomar a ceia uma idolatria, e ele não queria ser um idólatra. Então são pontos que ele não gostava, e John Knox, pessoal, se vocês se aprofundarem, ele não tinha papas nas línguas, então ele falava mesmo, ele confrontava. E aí o que acontece lá nessa colônia inglesa que está na Alemanha? O pessoal fica com raiva dele, e quer denunciá-lo para o esposo de Maria Sanguinária, né, que era um francês, ou denunciá-lo para Maria Sanguinária. Então o que ele faz? Ele foge de novo para Genebra, então ele não foi bem aceito ali. E nós temos então John Knox se aprofundando. Em 1558, e aqui eu estou saltando esse Pacto dos Nobres, tá? Porque ele se reflete principalmente em 1559, porque os Pactos dos Nobres vão acontecer duas vezes, para trazer John Knox de volta à Escócia e depois para dar início à reforma protestante, a reforma na Escócia, em 1560. Em 1558, nós temos a publicação do livro O Primeiro Clarim contra o Monstruoso Governo das Mulheres. Esse era o título. Pense bem, John Knox, ele provavelmente foi um dos reformadores que mais lidou com reis na história dos reformadores. Você teve Henrique VIII, Eduardo VI, Mary Tudor, depois Elizabeth I, isso no contexto da Inglaterra. Lá você teve Mary Guise, você teve Mary Stuart, depois você teve James I. Então, por que isso é importante? Todos morreram.
E todos perseguiram, assim, em determinada medida. Eduardo VI não, John Knox gostava muito de Eduardo VI. Elizabeth, primeiro, ficou com raiva dele. O que acontece? Ele escreveu o livro para Maria Sanguinária, mas só que Maria Sanguinária saiu. Quem ficou? Elizabeth. E Elizabeth era protestante, e não católica. Mas quem leu o livro? Elizabeth. E ali, desde então, desde o momento que ela lê o livro, ela começa a ter muita raiva de John Knox e ela não tem uma boa aceitação. Então, esse é o contexto. Alguns perseguem mais, outros perseguem menos, mas John Knox está avançando. Em 1559, que foi um desses reencontros de John Knox com Calvino, ele escreve um único tratado teológico dele, que é o Tratado sobre Predestinação. Em 1560, então 1559, ele está lá em Genebra. Em 1560, um novo pacto dos nobres vai trazer John Knox de volta para a Escócia. E aí é o momento, esse é o momento, tá, pessoal? 1560 é a nossa data de referência do nascimento do presbiterianismo na Escócia. Observe, eu não estou falando do nascimento da igreja reformada, porque se você pega Zwinglio, nós temos isso desde 1529. Por isso que, acho que vocês já ouviram falar essa distinção, né? É muito comum na Europa as igrejas não serem conhecidas como igrejas presbiterianas. Isso vai acontecer principalmente na Escócia. É muito comum elas serem conhecidas, mesmo tendo o governo presbiteriano, serem conhecidas como igreja reformada. Então era igreja reformada na Suíça, igreja reformada na França, igreja reformada na Holanda, tá? Mas todas elas eram de governo presbiteriano. Mas na Escócia foi necessário ser chamada de Igreja Presbiteriana da Escócia, porque a reforma protestante na Inglaterra, no Reino Unido, principalmente, acontecia dentro de características de governança. Você tem, lá no Reino Unido, você teve contexto episcopal, dentro de um contexto católico, e dentro de um contexto anglicano. Você teve contextos de mini-reformas congregacionais, e você teve contexto presbiteriano. Então, você se apresentar como igreja reformada somente, não alimentava a distinção que era extremamente importante. Por quê? Os reis, eles influenciavam muito na forma de governo dentro do contexto protestante do Reino Unido. Para virar para a sociedade e falar, nós não queremos reis civis influenciando na decisão das igrejas, nós queremos, então, um governo presbiteriano. Porque no momento que nós tivermos um governo presbiteriano, nós não temos referências episcopais e os reis não vão poder influenciar a igreja. Por isso que na Escócia foi tão importante colocar Igreja Presbiteriana da Escócia. Ali em 1560, nós temos também a Confissão Escocesa sendo escrita. A Confissão Escocesa, vocês estão percebendo a profundidade da Confissão Escocesa, né? A gente está lendo aqui no culto noturno. Sabem quantos dias a Confissão Escocesa foi escrita? Se alguém acertar aí, domingo que vem eu trago alguma coisa. Vai, pessoal, bem, seja otimista, me dá um mês. 4 dias. 4 dias. E quem escreveu a Confissão Escocesa foram 5 Johns. John Knox e outros 4. 4 dias. Aí vocês podem perguntar assim, poxa, 4 dias? Pessoal, foram 4 dias, mas John Knox, por exemplo, ele já tinha um catecismo que ele havia escrito bem pequenininho para instrução de discipulado. Então, a profundidade teológica já está ali. John Knox não perdeu tempo quando ele estava lá em Genebra com Calvino, ele estava aprendendo, ele estava estudando. Provavelmente ele trouxe material de Genebra. E provavelmente ele já deveria ter um rascunho. Então, em 4 dias, a Confissão de Fé Escocesa foi escrita porque, tá? Quem pediu isso foi o parlamento escocês, uma vez que foi o primeiro momento que a Escócia tem um parlamento protestante reformado, menos anglicano. Ele era mais reformado do que anglicano. Em 1561, então, entre 1560 e 1561, Mel Iggy morre. O marido de Mel Stuart, acho que é Francisco II, morre na França quando ela tem 18 anos.
Então ela é convidada pelos nobres a voltar para a Escócia. Aqui, essa informação é importante, porque o parlamento protestante convidou a rainha a voltar para a Escócia, mesmo ela sendo católica. E ela volta com um desejo de retornar com o catolicismo na Escócia. E aqui tem um grande ponto, porque alguns consideram que alguns parlamentares, por mais que se apresentassem como protestantes, ainda tinham um pé no catolicismo, por isso que chama Mary Stuart. E alguns consideram que ela ia conseguir convencer John Knox por causa da beleza dela. Porque ela era uma mulher muito bonita e muito educada. E aí eles quebraram a cara. E, gente, John Knox pegava pesado com ela. E há relatos que ela chorava muito. Tipo, ela falava uma coisa, aí John Knox respondia e ela chorava. Então, Stuart, ela não teve uma atuação tão grande para poder influenciar a questão do catolicismo. Ela vai fugir, abdicando do trono em 1568, vai morrer na Inglaterra, né? E ela teve uma vida muito confusa, ela se envolveu em vários triângulos amorosos. Ela era alguém que teve uma vida muito feia. Para as crianças entenderem, não tem crianças aqui. Mas ela tinha uma vida muito feia. E isso era algo que John Knox confrontava bastante. Então ela não aguentou, então depois, quem foi ordenado foi o filho dela, James I. John Knox participou dessa ordenação. E em 1572, nós temos a continuação da jornada de John Knox, porém agora em uma nova morada. Na mesma noite de São Bartolomeu, quando 3.000 protestantes foram assassinados pelos franceses católicos, na mesma noite, John Knox, ele passa mal e ele não consegue pregar no culto noturno. E é um momento que ele é afastado. E no dia 24 de 11 de 1572, acontece o seguinte: na manhã desse dia, ele pediu à sua esposa que lesse 2 textos bíblicos para ele. 1 Coríntios 15, que fala da ressurreição, e João 17, a oração sacerdotal de Cristo, sobre o qual comentou: aqui lancei a minha primeira âncora. Por volta das 22 horas, seu médico perguntou-lhe se ouvira as orações dos presentes a seu favor, a qual respondeu: quisera Deus que vocês e todos os homens as ouvissem como eu as ouvi. E a Deus louvo por este som celestial, agora chegou. Foram as suas últimas palavras, então faleceu. Então, no dia 24 de 11 de 1572, John Knox, ele falece. No mesmo ano, 1572, ainda há uma tentativa de restabelecer o sistema episcopal anglicano na Escócia, o que não aconteceu. Em 1581, aí você tem as variações, tira, põe. Aí em 1561 foram restabelecidos os presbitérios. Em 1592, debaixo de forte oposição real, o presbiterianismo tornou-se a religião oficial dos escoceses, porém, vai acontecer algumas guerras, somente em 1690, que há um período maior de paz, onde a Escócia tem a igreja como uma igreja presbiteriana. Gente, eu resumi a história de John Knox aqui. Mas a história de John Knox, ela é belíssima. Porque John Knox, ele de fato foi alguém que foi convertido ao Senhor, e alguém destemido. Teve um período que John Knox, quando ele estava em Genebra, ele fez a seguinte pergunta para João Calvino. Ele falou: João, até que ponto nós podemos enfrentar uma autoridade estabelecida para que o Evangelho de Deus não seja envergonhado por uma forma de governo que não seja bíblica? Aí qual foi a resposta de João Calvino? Tenha cautela. O que John Knox fez? Ele escreveu o livro, o primeiro clarim do monstruoso reinado das mulheres. Então assim, ele era alguém que queria agir, e ele agiu de fato, ele agiu consideravelmente. E aqui nós temos um apanhado teológico, tá? Muitos consideram que João Calvino era um repetidor John Knox era um repetidor de João Calvino, o que não é verdade. Lloyd Jones, ele aponta 2 pontos do seu pensamento em que isso fica claro. Primeiro, na questão da relação entre igreja e Estado, tá?
há uma distinção aqui, porque o desenvolvimento de João Calvino em relação a esse entendimento, ele é um pouco mais sóbrio no que diz respeito a essas relações, mas a aplicação eclesiológica de John Knox fica evidente também essa separação de relações, mais distinta ainda por causa da igreja presbiteriana, da forma como ele quer apresentar o conceito presbiteriano. Tá? John Knox ele não via a si mesmo como um teólogo acadêmico, mas como um pregador. Ele entendia que sua função era a de tocar a trombeta do seu mestre. E aqui, depois se vocês puderem ler, nós temos um dos aspectos extremamente profundos que se refletem na Confissão Escocesa no capítulo 18. O capítulo 18 é maior do que isso quando ele vai falar sobre igreja. Tá? Aí é um resumo do capítulo 18 da Confissão Escocesa, aonde John Knox ele deixa muito claro a compreensão eclesiológica dele e a forma como ele está entendendo igreja e como igreja deve ser aplicado. Nós temos aqui a inclusão da disciplina como uma terceira marca de distinção, algo que não era muito claro em João Calvino. João Calvino, nos seus escritos, ele vai falar muito sobre disciplina, mas ele não vai apontar como uma terceira característica de uma marca da igreja, de uma igreja saudável, né? Mas não quer dizer que John Calvino não acreditava nisso. Mas John Knox ele vai desenvolver isso com maior profundidade. Bom, John Knox também lançou bases mais profundas em relação ao princípio regulador do culto, que é aquilo que, de forma um pouco mais pincelada e trabalhada, é utilizado hoje na igreja presbiteriana do Brasil, tendo influência também por causa da igreja presbiteriana nos Estados Unidos. Tá? Sua compreensão sobre a ceia era semelhante à de Zwinglio, João Calvino, tá? E outros teólogos. E para Lloyd Jones, Knox ele é o pai do puritanismo, porque Knox ele une três aspectos. Né? Ele era alguém que era teólogo, produzia boa teologia, ele era alguém que pregava a palavra de Deus, e ele era alguém que aplicava a palavra de Deus. Né? Então, um bom puritano é alguém que aplica a palavra de Deus, mas também é alguém que conhece a boa palavra de Deus e prega bem a palavra de Deus. Então, por isso que ele é considerado o pai do puritanismo. Pessoal, eu estou indo para o final da nossa aula. Então, agora aqui eu vou dar um apanhado de um resumo da nossa aula, para vocês terem uma compreensão mais linear do que nós tratamos até aqui. Então, nós começamos lá em Martinho Lutero, o primeiro dos reformadores protestantes, tá? E seus seguidores logo se passaram a ser conhecidos como luteranos. Eventualmente, no país vizinho, ao sul da Alemanha, a Suíça, surgiu um novo movimento protestante, independente do movimento luterano, que para distinguir-se do mesmo, passou a ser denominado reformado. Inicialmente, o movimento reformado esteve mais ligado à pessoa de Zwinglio, tá? Porém, com a morte prematura deste, João Calvino se torna essa referência. O movimento reformado é o ramo do protestantismo que surgiu na Suíça no século XVI, tendo como líderes originais Zwinglio em Zurique, especialmente João Calvino em Genebra. Esse movimento veio a caracterizar-se por certas concepções teológicas e formas de organização eclesiástica que o distinguiram de todos os outros grupos protestantes, luteranos, anabatistas e anglicanos, principalmente por causa da forma de governo presbiteriana. A tradição reformada foi preservada e desenvolvida pelos seus sucessores imediatos e mais remotos líderes iniciais, João Henrique, Teodoro Beza e os puritanos ingleses e outros. Teodoro é um também dos reformadores que está ali na arte, que foi feita, eu estou esquecendo o nome, do Muro dos Reformadores, que foi feito em comemoração aos 400 anos da Reforma Protestante, em 1909. Ele é um dos reformadores que se encontra lá. Então, ele é extremamente importante. Tem um livro da Monegismo, somente sobre ele, que vale a pena, para você conhecer eu não lembro o nome, mas é um dos esquecidos dos reformadores, alguma coisa assim. Até hoje, as igrejas ligadas a essa tradição do continente europeu são conhecidas como igrejas reformadas, da Suíça, da França, da Hungria, e aí vai. Porém, o termo reformado é mais do que a designação de uma tradição teológica ou eclesiástica. É um conceito abrangente que inclui todo um modo de encarar a vida e o mundo a partir de uma série de pressupostos, dentre os quais destaca-se a soberania de Deus. Tem um artigo do reverendo Amster ou Valdeci,
Isso. O que é ser reformado? Tá? Ele vai trabalhar 3 pontos. Isso aqui que a gente está trabalhando na aula. Então, o primeiro ponto é o ponto histórico. O segundo aspecto é o aspecto teológico, que nos distingue teologicamente, né? As 5 solas, os 5 pontos. E o terceiro aspecto é o aspecto cultural. Como é que você aplica o conceito de ser reformado na cultura, né? Como é que você produz boa cultura? Isso aqui, gente, não é um conceito mais relacionado ao neocalvinismo holandês. Na verdade, é menos, porque vem de muito antes. É o conceito da aplicação dos mandatos culturais. Então, isso são distintivos de um verdadeiro reformado. A sua linha histórica, a sua linha teológica e sua aplicação cultural, sua aplicação prática dos mandatos culturais para ser um distintivo reformado. Tá? E aí nós temos também alguns aspectos que vão acontecer principalmente no seio presbiteriano. O termo presbiteriano foi adotado pelos reformados nas Ilhas Britânicas, Escócia, Inglaterra e Irlanda, para poder trabalhar esses aspectos. Isso se deve ao contexto político-religioso, que foi aquilo que eu disse, né? Em que o protestantismo foi introduzido naquela região, no qual a forma de governo da igreja teve uma importância preponderante. Os reis ingleses e escoceses sempre preferiram o sistema episcopal, seja ele católico ou anglicano. Já o sistema presbiteriano, a forma de governo por presbíteros eleitos pela comunidade, sempre teve dificuldades. Tá? Foi difícil, até 1690, tá? Até se estabelecer. Das Ilhas Britânicas, o presbiterianismo foi para os Estados Unidos e dali para muitas partes do mundo, inclusive o Brasil. Daí resulta outra distinção importante. Isso aqui é bem importante, tá, pessoal? Todo presbiteriano é, por definição, reformado. E, em teoria, calvinista. Porém, nem todos os calvinistas são presbiterianos. Isso aqui pega um elemento muito importante que todos nós discutimos até hoje. É quando alguém chega e fala, eu sou batista reformado. O que ele está querendo dizer, sem saber, é que ele é batista calvinista. Por quê? E vocês vão compreender na última imagem. Existe um aspecto de uma linha teológica que não está vinculada à linha teológica dos batistas. Embora ele pode dizer que ele faz parte, sim, a raiz da linha teológica dele é da reforma protestante. Só que aí depois você vai ter 2 linhas que vão se mesclar ali, né, os congregacionais e os anabatistas, que pega a forma de governo congregacional e a linha histórica dos anabatistas. Então você vai ter esse aspecto. Então, tranquilamente, qualquer pessoa que não seja presbiteriana, ela pode dizer assim, eu sou calvinista, mas eu não estou relacionado a uma forma de governo reformada, que é a forma de governo presbiteriana. Um bom exemplo é a igreja do século XVI, a Inglaterra, século XVI e XVII. Quase todos os protestantes ingleses daquela época eram calvinistas, mas muitos deles não aceitavam o sistema de governo presbiteriano. Entre eles estavam muitos anglicanos e os congregacionais, além de outros grupos. Quer ver um dos calvinistas mais importantes para a história da igreja protestante? Fala aí, alguém vai acertar. Que não era presbiteriano. Jonatas, ele mesmo, Jonatas Edwards. Ele não era presbiteriano. Mas alguém que vai negar que ele é um calvinista importante para os presbiterianos? Ninguém vai negar isso. Ao dizermos que somos reformados, calvinistas e presbiterianos, ficam implícitos outros 2 elementos igualmente importantes na nossa identidade, que nos lembram que não estamos sozinhos na caminhada. Somos cristãos e somos evangélicos. Se de um lado devemos valorizar a nossa herança, de outro lado não devemos nos tornar exclusivistas, lembrando que o corpo de Cristo é maior que o movimento ao qual estamos ligados. Essa é uma orientação prática do reverendo Hélio de Oliveira, do seu estudo sobre John Knox. E é uma conclusão prática, de fato. Nós podemos sim agora apresentar, hoje você pode estar daqui falando, cara, eu sei por que eu sou presbiteriano, eu sei minha linha histórica, eu sei minha linha teológica, eu sei por que eu faço parte de um governo presbiteriano, eu sei por causa disso, eu sei disso, mas você é crente, você é cristão, né? O que você gosta de falar? Eu sou reformado? Ou você gosta de falar, eu sou um cristão reformado? Porque o que tem que vir primeiro é, você é cristão.
A sua linha teológica é um aspecto de distinção que é válido até mesmo em certa medida, desde que você não se torne um calvinista na jaula. E aí, essa é a imagem que resume a ideia, a linha histórica da Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante começa ali em 1517 com as 95 teses. E aí você tem os braços: luteranos, reformados em 1529, anglicanos, anabatistas e congregacionais. Dos reformados, nós temos as igrejas reformadas de determinado lugar e nós temos a igreja presbiteriana. Entenderam essa linha histórica? É isso, acabou a aula. Alguém tem pergunta? Bora, pessoal, pergunta? Tem. Não tem não, é meio-dia já. Meio-dia em ponto. Cara, eu terminei na hora. Meio-dia em ponto. Não, 15 minutos atrasado, 11h45. Nenhuma pergunta? Sim. O movimento pentecostal, ele tem uma referência. Ele vai começar ali no período de 1900 e pouco. O movimento pentecostal vai acontecer. Isso se dá, gente, por uma compreensão do avanço da liberdade do que significa reforma protestante. Por exemplo, quando você tem os anabatistas, você tem talvez ali um movimento mais radical da reforma protestante. Pessoas que pegavam em armas, pessoas que dividiam grupos isolados, eles tinham a necessidade de rebatizar todos, eles entravam para guerras, eles tinham uma divisão, uma compreensão de reino terrestre muito complexa, eles fechavam grupos e se isolavam de outros grupos, eles criavam sociedades independentes. Os Amish, nos Estados Unidos, vêm dessa linha dos anabatistas. E aí, tudo vai acontecendo. A reforma protestante, ela foi importante? Foi importante. Nós chegamos até aqui por causa dela, mas muita coisa aconteceu, né? E aí, ali no século XX, nós temos a questão das experiências acontecendo, né? Vocês não podem duvidar, gente, que antes mesmo da reforma protestante, tudo aquilo que hoje pode acontecer no nosso meio, seja reformado, pentecostal, neopentecostal, já acontecia antes da reforma. Nós tivemos pré-reformadores. Nós tivemos, antes da reforma, pessoas que eram bem pentecostais. Quantas pessoas antes da reforma não eram extremamente espiritualistas, ritualistas, não no sentido católico? Quantas previsões não aconteceram antes da reforma protestante da vinda de Cristo? Várias pessoas se levantaram. Talvez, se a gente for pegar a mistura doida de várias coisas que a gente acaba chegando no neopentecostalismo, gente, muita coisa acontecia lá em 1400, 1500. Então, assim, nada é novo debaixo do sol. É só uma verdade. Então, o que vai acontecer é uma distinção, ali no século XX, de pessoas que vão vir de batistas, congregacionais, metodistas, presbiterianos, que em algum momento viveram experiências e se vincularam. Qual era a melhor vinculação de experiência que essas pessoas poderiam ter na Bíblia? Pentecostes. E aí falaram, essa experiência é semelhante ao avivamento de Pentecostes. Nós somos então pentecostais. E aí você tem o desenvolvimento da principal igreja pentecostal no século XX, que é a Igreja Assembleia, que, pela graça de Deus, é uma igreja extremamente missionária, que se expandiu pelo mundo. E aí nós temos pentecostais dentro dessa linha. Então, os pentecostais ali vão começar no século XX. Tá? Algo muito recente. Por isso que alguns não conhecem tanto a história da reforma. Para alguns, a reforma, o conceito de crente, né, de distinção de católico, começa no século XX. Principalmente para os pentecostais.
Alguma outra pergunta? É, é, Quando a gente fala nós somos evangélicos, nós carregamos o evangelho de Cristo. Quando nós falamos que somos evangelicais, nós carregamos uma identidade denominacional, que vai estar mais relacionada aos pentecostais e neopentecostais, e também aos congregacionais, tá? Então eu acho que é diferente você falar, é difícil hoje, diante de tudo que tem, mas nós somos evangélicos, no sentido de que nós carregamos o evangelho de Cristo, mas a nossa postura, ela não é evangelical. Evangelical no sentido da forma como nós entendemos a aplicação da palavra de Deus, até mesmo o posicionamento da palavra de Deus, a própria aplicação litúrgica, tudo isso revela comportamentos evangelicais. Nós somos evangélicos reformados, que revela a nossa identidade histórica, teológica e cultural. Tá bom? Outra pergunta? Legal, pessoal. Obrigado pela atenção que vocês deram. E eu vou orar para despedir vocês. Senhor Deus, nós somos gratos porque Tu és bom. E o Senhor tem sustentado a Sua igreja na terra. Como é bom sabermos que por mais que possamos nos apresentar hoje como igreja presbiteriana, como reformados, nós temos bons irmãos na terra que louvam ao Senhor em espírito e em verdade. Que sejamos maduros com aquilo que nós aprendemos aqui nesta manhã. Obrigado pelo que o Senhor tem nos dado como alimento e obrigado pelo que o Senhor irá nos oferecer agora como um alimento físico. Nós que iremos almoçar, nos reunir como família, mas que de fato, Senhor, nós possamos descansar em Ti, confiantes que o Senhor tem nos sustentado e nos preparado também para o culto desta noite. Em nome de Jesus. Amém.